A gente já ia abrir aqui, Papa, falando sobre Felipe Luiz, né? Acho que é a grande notícia do dia, até porque nos últimos dias, nesse recesso de Natal, muita expectativa, muito vem, não vem, Felipe Luiz vai ficar, não vai ficar, vai sair, mas hoje, oficialmente, o Flamengo confirmou a renovação de contrato do Felipe Luiz por mais 2 anos, até o fim de 2027, né? O que, num determinado momento, nesses últimos dias de Natal, chegou a ser uma grande dúvida, né? Tinha gente já até cravando a saída do Felipe Luiz do Flamengo, o nome do Leonardo Jardim, do ex-Cruzeiro, sendo especulado, mas foi confirmado. Foi uma boa para o Flamengo? Pá, você tem mais informações também, que a gente estava até debatendo aqui em off, em qual valor que se chegou, né? Porque a grande questão era o que o Felipe Luiz pedia, o que o Flamengo oferecia, questão ali da equipe dele, né? Dos auxiliares dele, quem iria pagar. Você tem alguma informação para a gente em relação a como fechou esse bolo, né? Esse bloco Felipe Luiz pro Flamengo? Cara, a gente tem tanta coisa do mercado da bola e tanta coisa do Felipe Luiz para passar. Eu acho que hoje a gente chegou até falar sobre isso, a gente chegou num patamar hoje de mercado da bola e de informações, aonde já está difícil você dar crédito para alguém te dá crédito, porque tá todo mundo tendo a mesma informação, e aí tem um sujeito ou outro que gosta de atacar, roubou minha informação, que não sei o quê, cadê meu crédito? Sendo que hoje em dia tá todo mundo tendo informação. Por exemplo, ainda agora a mesma fonte dá notícia para mais de uma pessoa. Né? Mas ainda agora o Flazueiro trouxe uma informação, que eu trouxe a inicial do Marcos Antônio vindo pro Flamengo, né? O jogador do São Paulo, o volante. E aí ele trouxe uma informação nova. Ele tem que ficar me dando crédito, ele até me deu depois o crédito e tal, mas você tá entendendo? Eu acho que a gente tem que começar a parar com essa história de crédito, porque todo mundo tá tendo informação parecida. Se você achar que deve dar o crédito, ok. Como eu passei o crédito pro André Hernan, da situação, ele e o Bruno Andrade, sobre a situação do Caio Jorge, que é real, tá? Nós temos tanta informação com relação ao Felipe Luiz, cara. Eu vou falar que a informação é minha, mas vai ter gente que vai achar que a informação foi do GE, foi do Mauro. A minha informação ontem, logo cedo, foi que o negócio não estava tão fechado como parecia, né? Tão otimista, não havia tanto otimismo como parecia. E aí todo mundo começou a trazer também que não estava realmente tendo muito otimismo com relação à permanência dele, porque naquele momento, sábado e domingo, estava distante, porque o Flamengo ofereceu um valor e ele queria um valor muito maior. O Jorge Mendes, que negocia por ele. E aí a pedida dele, confirmada, de 5 milhões de euros anuais. Né? E o Flamengo queria pagar 3. Diferença grande. O personagem central e principal disso aí foi o José Boto. Tá? Quando a gente critica, a gente já criticou algumas vezes no ano aqui, você sabe disso, ok, mas tem horas que a gente tem que elogiar. Ele pegou e falou o seguinte: precisamos, um clube, a grandeza do clube, ela é num todo, né? Então, por exemplo, você precisa manter um trabalho, é importante você continuar um trabalho de um treinador. Sim. Se interrompe o trabalho do Felipe Luiz, era um recomeço, né? Então o Flamengo quis evitar isso. O Flamengo quis... É um recomeço com uma incerteza. E o Flamengo. Né? E eu escutei, o Garoni. Cara, é importante a gente falar sobre isso. Eu escutei de gente da diretoria do Flamengo falando assim: não queremos repetir o Botafogo de 2025. Sim. E o que aconteceu com o Botafogo servindo de ensinamento para outros clubes. Poxa, o Botafogo ganhou exatamente o que o Flamengo ganhou. De título relevante, brasileiro e Libertadores. E aí chega no ano seguinte e não ganha nada e começa o ano sem planejamento nenhum. Isso aí serviu de exemplo para o Flamengo. Tá? E aí o Flamengo, o Boto levou isso para o BAP, falou: olha, precisamos do Felipe Luiz, não queremos mudar. Eu não gostaria de trabalhar aqui. O Boto ia se aposentar, tá? O Boto ia se aposentar, ia para a Europa, informação exclusiva nossa. Ele ia para a Europa e ia ver se conseguia um clube em Portugal para ele ficar um tempo, porque ele quer curtir um pouco a vida com o que ele ganhou. Ele falou para mim isso com todas as letras. O que é justo, né? Ele falou isso para mim. Tem o áudio dele falando comigo isso. Olha, eu ganhei, graças a Deus, eu ganhei um valor legal na minha vida, mas eu tô vendo que eu tô chegando numa idade e eu não vou aproveitar isso. E eu queria poder viver isso na Europa, que é a minha terra, Portugal, é onde as pessoas fazem críticas, às vezes, sem pensar, tipo, o cara quer voltar para a Europa. Ele é europeu. Ele é português. A família casa dele tá é lá. Né? E a qualidade de vida. A casa vida, dele não é no Brasil. Então vamos parar de criar criar treta onde não tem. Ele só falou o seguinte: depois de um ano, que ele tem mais um ano de contrato com o Flamengo, que ele aceitou, tá?
Não é uma Sim. renovação, foi um novo contrato com aumento, que ele já aceitou. Depois desse 1 ano, ele vai conversar. E pode ser que ele tome a decisão de ir para lá. E seria uma aposentadoria, porque ele iria procurar um clube dali, da região, para ele cuidar. Ok? E aí ele falou para mim, cara, quando eu aceitei continuar no Flamengo, a condição que eu coloquei era continuar o trabalho. Recomeçar tudo é muita Sim. dor de cabeça. Eu já tô com os jogadores todos mapeados. Ele falou isso para mim, cara. Eu já tô com os jogadores todos mapeados. Eu já tô com tudo já acertado. E ele falou no dia que ele falou comigo, ele falou, já tô com o zagueiro certo, e tá aí o Vitão, Sim. né? Já tô com um goleiro certo, já sei os atacantes que eu vou para cima. E olha aí o Caio Jorge, Sim. tem o Marcos Leonardo, que a gente vai falar também, e ele falou, é importante para mim a continuidade. Então ele foi no BAP, e ele falou, presidente, eu preciso saber até onde você pode chegar, o Felipe Luiz é muito importante para mim. E aí a gente deu a informação ontem pela manhã, olha, tá difícil porque o Felipe não cede, porque o Jorge Mendes não cede, mas o Flamengo cedeu. O Flamengo chegou a 4 milhões de euros anuais, livres de imposto. O Flamengo entende que não pode passar disso. Aí, graças a Deus, na madrugada, o Thiago Asmar trouxe ontem à noite, a gente também trouxe essa informação que eu conversei com a fonte ligada à diretoria, e a minha última live, meia-noite, pouco uma hora da manhã, se não me engano, no YouTube, foi falando, de manhã logo cedo, teremos uma boa notícia. Eu não acordei para trazer essa notícia em primeira mão, porque eu só fui acordar lá perto das 9h30 da manhã do Brasil, porque aqui são 2 horas a menos. Diferença, a gente tem que dormir, filho pequeno e tal. Sim. Quando eu acordei, já tinha sido renovado. Mas eu acho importante isso. O Felipe Luiz cedeu, né? E aí chegou nesse valor de 2 milhões e 100 por mês, tá? O valor completo, lembrando que tem a comissão dele que recebe, o Ivan Palanco, o Diogo Linhares, né? Que recebem junto com ele, e o Rodrigo Caio e companhia são comissão permanente, não estão incluídos nisso. Mas foi o melhor para o Flamengo, cara. Foi o melhor para o Flamengo. O Flamengo agora tem todo o seu planejamento. O Flamengo começa muito diferente daquilo que o Botafogo ensinou, né? Não comece... Botafogo fez uma cartilha, não comece o ano desse jeito. O Flamengo não começa o ano desse jeito. Vocês concordam comigo, sim, não? E esse ano não tem nem como falar que começa em abril, né? Porque o Brasileirão começa em janeiro, então não dá nem pra empurrar com a barriga, né? Nem isso. Isso vai de encontro a tudo que há pouco tempo atrás se criticava no Flamengo, né? A questão da continuidade, né? No trabalho, né? E aí, com essa permanência do Felipe Luiz, do próprio José Boto e os reforços que já haviam sido encaminhados, como muito bem falou o Papo, o Flamengo tem de tudo, né? Nesse primeiro momento, né? Pelo que a gente tá vendo, para não repetir o que o Botafogo acabou propiciando nesse ano de 2025, né? Não, e assim, tudo que o Papa falou ali, porque a gente pensa muito de maneira individualizada às vezes, né? Sai um treinador, aí você traz outro treinador. Mas o treinador, ele é a ponta ali de um futebol, determina tudo que vai acontecer ali, muitas vezes dali para baixo. Então, por exemplo, o que o Boto, quando ele conversa com o Papo e fala, eu já tenho mapeado um zagueiro, um goleiro, não é só se é bom ou se é ruim. Não, ele falou para mim acertado. Ele já tem acertado. Então, mas a grande questão para mim é assim, você tem uma ideia de jogo que passa, obviamente, pelo treinador. Então, você manter o treinador e você ter essa projeção de manter o treinador, você antecipa o seu mercado. Porque se você vai mudar o treinador, você vai muitas vezes mudar a forma de jogar. Aquele jogador que agradava talvez já não agrade tanto. E o que acontece muitas vezes em vários clubes é isso, né? Você muda a temporada, o clube às vezes já está começando a contratar jogador, ou então inicia a temporada, contrata um monte de jogador. 3 meses depois troca o treinador. Aí aquele cara que foi contratado é escanteado, você tem que contratar outro jogador. Sim. Então todo o processo de uma temporada, ela está muitas vezes ligada a essa continuidade. E a gente não está falando de uma continuidade do 13º, 14º, 15º do brasileiro. Você está falando do campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então você já tem um projeto ali que acabou de dar resultado para você dar uma sequência nesse trabalho. Eu acho que é ganha-ganha, assim, pelo menos na minha visão. Ganha Flamengo, ganha Felipe Luiz. Porque acho que o Felipe Luiz também precisa de uma maturação maior no futebol brasileiro, como carreira de maneira geral, antes de ele dar o salto que ele quer, né? Que a gente já sabe que ele quer dar esse salto para a Europa. E também para o Flamengo, obviamente, essa continuidade. Dá para você cravar... Dá para aproveitar ele enquanto pode, né? É isso. Dá para aproveitar ele enquanto pode. É natural do Felipe Luiz ele querer dar o salto. Tinha um filme, Nada Dura para Sempre. É a realidade. Sim. Cara, você não pode achar que o Felipe Luiz vai durar para sempre no Flamengo e aproveitar, tirar o melhor desse suco aí, cara, agora, entendeu? E é isso, aproveitar ao máximo. E se o Felipe Luiz vai para a Europa, por exemplo, por algum motivo não funciona, para ele voltar para o Brasil, para algum clube que não seja o Flamengo, ele vai ter uma adversidade muito maior.
Porque ele não vai pegar um clube com a estrutura que tem o Com Flamengo certeza. hoje. Então, assim, eu acho que é o momento. A gente fala tanto dessa mudança contínua no futebol, como é que futebol o tempo todo você tem 3, 4 treinadores numa temporada, jogador que vai em 3, 4 clubes no espaço de 1, 2 anos. Então, você conseguir manter isso. Há quanto tempo, Papa, ou Bruna também, talvez vocês saibam, há quanto tempo que o Flamengo não fechava uma temporada inteira com o mesmo treinador e renovava para a temporada seguinte? Eu não lembro hoje, porque o próprio Jorge Jesus ficou pouco tempo. Foi o Luxemburgo o Depois- último, mas eu não lembro O o ano. próprio Tite, né? Ele chega no final de uma temporada, mas aí na temporada que seria a temporada inteira, ele sai no renovar, final pra sai, entrada é. do próprio Felipe Luiz. Eu lembro Exatamente. que eu vi que foi o Luxemburgo, mas eu não tô me lembrando do ano agora. Pô, o Mas Luxemburgo já faz tem muito muito tempo. tempo. 2011, Porque o Luxemburgo, né? É. 2000, eu não lembro também agora. 2011, Foi Mas em eu 2011 ou 2010? 2011. Putz, olha Não, foi em só. 2010, que o Flamengo termina no G4. 10, 11, alguma coisa assim. Como é que pode um clube que nos últimos 6 anos venceu o que venceu, que é o caso do Flamengo, não conseguir dar continuidade a uma peça importante como Foi treinador, 2011, né? foi 2011. Então, assim, eu acho que é, pra mim, fundamental pro Flamengo, assim, pro Flamengo, pro Felipe Luiz, até porque é claro que na hora de negociar, o clube vai sempre querer um valor que seja mais de acordo com o que ele está disponível a pagar. O treinador está no direito dele de negociar o melhor valor que ele considera, mas acho que é bom para os dois chegarem no meio termo. E, cara, foi o que o Papa até falou, né? Você iniciar um projeto depois todo de novo, você tem um risco. Sim. Então, assim, você pode até pagar mais barato em outro treinador, mas se ele não funcionar, não foi investimento, foi gasto só. Você tem a manutenção de uma filosofia de trabalho, né? E as duas partes cedendo de certa forma, né? A gente estava até falando em off antes da questão da multa rescisória do Felipe Luiz, desse risco dele sair perda, no meio, né, do trabalho, mas o Flamengo tem aí uma projeção de mais 2 anos com ele após 1 ano e meio praticamente de trabalho do Felipe Luiz. Isso é importante também da gente frisar. Então, o Flamengo já tem um trabalho de 1 ano e meio, mais 2, quem sabe ele não fica 3 anos e meio, e a Europa é um objetivo do Felipe Luiz, isso aí todo mundo sabe, não todo mundo tem ciência disso daí, inclusive dentro do Flamengo, e com isso o Flamengo tem essa possibilidade Ele de fala permanecer. isso, ele fala isso abertamente, abertamente, né? Abertamente. Então o Flamengo tem essa possibilidade de continuar com ele por um longo período, e aí, posterior a isso, mantendo aí uma filosofia, aí o Flamengo tem a possibilidade de pensar numa troca, mas com o Flamengo cedendo de um lado e o próprio Felipe Luiz cedendo do outro, as coisas, pelo visto, vão caminhar da melhor forma para Pode 2025. até mudar, né? 2026. Talvez o pensamento do Felipe Luiz no meio do caminho vai que começa a ficar um no meio ano, do ano, 2 né? anos Também e pode não tô surgir bem alguma aqui. coisa.